Fala galera do bem, eu sou a Beatriz e terei a honra de falar para vocês sobre um assunto muito importante, é sobre ela, nossa querida Ibituruna. Cartão postal da cidade de Governador Valadares, a Ibituruna possui 1.123 metros em relação ao nível do mar e 960 metros nivelado ao Rio Doce. Já deu para sentir o rarefeito daí, né? Além de ser considerado um dos melhores picos para a prática de voo livre, a Ibituruna também se destaca por sua vasta fauna e flora. E para falar sobre isso, convidei nada mais nada menos que Arthur Campos, que é professor do curso de Engenharia Ambiental e conselheiro do Monumento Estadual do Pico da Ibituruna. Agora chega de perder tempo e vamos conversar sobre essa gigante de Valadares aqui nos nossos estúdios. Arthur, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Conta pra gente, qual a sua relação com a Ibituruna? Bom, a minha relação com o Pico do Ibituruna, eu acho que começa com a minha graduação na área de Engenharia Ambiental. Então, no período que eu tive aqui na Univale, era sempre foco de estudo nosso, né? Toda a biodiversidade, né? Nesse monumento natural que nós temos aqui. E atualmente eu estou como conselheiro do Monumento Estadual do Pico do Ibituruna, né? Ocupando ali a cadeira do Conselho Regional de Engenharia. E enquanto conselheiro, eu posso dizer que eu me aproximei muito mais do pico, né? Eu acho que isso é um marco importante na minha vida, que a gente pode de fato discutir. Então a gente serve ali para o Instituto Estadual de Floresta como um conselho consultivo diante aí das principais decisões que este órgão precisa tomar em frente ao monumento natural. Então isso para mim é de uma responsabilidade muito grande que eu faço com muito prazer. Arthur, nós sabemos que a Ibituruna ela abriga diversas espécies da fauna brasileira. Você sabe citar pra gente quais são as principais espécies que ela abriga? Olha, a fauna ali na região do Pico, ela é muito rica, né? A gente pode dizer que a gente tem uma biodiversidade muito grande. Então, assim, eu posso citar alguns principais representantes, né, dessa fauna. Vamos colocar, por exemplo, assim, na pertofauna, que estão ali relacionados aos répteis, os anfíbios. Nós temos o cágado da serra, né, como sendo uma espécie endêmica ali daquela região, né? E aí na avifauna, né, que são as aves, a gente pode citar o trinca-ferro, tiês, canários, né, que não são endêmicos, né, que não são ali naturais dessa região, né, mas porém eles são, como posso dizer, bioindicadores de preservação, que é algo também que eu considero muito importante, né? Na mastofauna, que seriam aí os mamíferos, né, nós temos os saguis, né? Nós temos o claro e o escuro, que também são endêmicos ali da região, e mais raro nós temos algumas aparições aí de felinos, né? Alguns moradores relatam até mesmo terem avistado a onça pintada, né? Que é, no caso, um felino aí da nossa Mata Atlântica. Que é um animal que está em extinção também, Sim, também, né? um animal que está em extinção. Infelizmente. E sobre a flora, quais são as espécies mais encontradas lá? Olha, são muitas espécies, né? Nós temos aí Imagino. mapeado, acho que se eu não me engano, 48 espécies, né, de indivíduos arbóreos. Posso citar dois que me vêm à mente, né, que são os mais comuns, que é a aroeira e o angico, né, que são também representantes aí da nossa Mata Atlântica. E em relação às queimadas? Acontece com muita frequência? Olha, as queimadas, acho que para todo o valadarense, o Pico do Ibituruna compõe a nossa paisagem natural, né? Então é muito fácil você avistar o pico. Qualquer lugar que você está andando na cidade, você olha e por isso que é tão marcante a questão dos incêndios, né? A gente se depara com esse cenário com uma frequência, eu diria que anual. Ali nos meses de junho até setembro, que são os períodos de maior estiagem do ano, né, que tem muita seca, é comum a gente ter esse cenário, né? Apesar de todo um trabalho que tem sido feito para poder coibir esses incêndios, eu diria que essa frequência é quase todo ano. E quais são as causas mais comuns? Olha, a questão das causas de incêndio, eu já escutei
diversos argumentos que vão falar assim, nós temos, por exemplo, um caco de vidro, nós temos uma garrafa, né, de plástico, né, que em contato ali com as folhas secas, né, podem estar provocando, né? Mas tem outros que falam, inclusive, de combustão natural, etc., né? Mas foi feito um estudo, por exemplo, que se você pegasse ali várias folhas secas e colocar no forno, a temperatura para gerar uma ignição natural ali seria muito alto, algo que a gente não tem aqui na nossa cidade, né? Então, assim, eu posso dizer que a origem, né, desses focos de incêndio é a origem humana mesmo. É uma origem que pode ser provocada ali por uma bituca de cigarro, de alguém que está passando. A gente sabe que é uma região que já é, de certa forma, antropizada. Nós temos diversas pessoas que frequentam o Pico do Ibituruna, então tem que ser trabalhado essa conscientização. E nós temos também o problema, né, que acho que não está só relacionado ao pico, que são as fronteiras agrícolas, né? É uma prática muito comum colocar fogo para poder fazer esse processo de renovação, né, para poder fertilizar o solo, né, e limpeza das áreas agricultáveis. As pessoas colocam fogo e aí, né, pela ação do vento, esse fogo ele começa a ficar fora de controle, né, e parte dele pode sim atingir o Pico do Ibituruna, causando esse prejuízo. Então, em resumo, a origem, né, desses focos de incêndio, eu coloco assim, quase que 100% aí a culpa na ação do homem, na ação antrópica mesmo, infelizmente. Né? A Ibituruna, ela possui corredores ecológicos, certo? Bom, o que eu chamo de corredor ecológico, né? Na realidade é a união de fragmentos florestais que foram separados pela ação do homem, ou seja, nós temos estradas ali que cortam e que separam esses fragmentos florestais. Por exemplo, a gente tem um pedaço de um fragmento florestal ali que parte do Parque Municipal, né, e que foi separado ali por uma estrada vicinal, ou seja, o corredor ecológico é o que vai unir esses fragmentos florestais, né? Lá no Pico do Ibituruna, nós não temos um corredor ecológico que seja consistente, né? Talvez a gente tenha algumas partes sim, mas que eu não chamaria de corredor ecológico. Inclusive o plano de manejo, né, do Pico do Ibituruna, ele identifica, né, como sendo uma possibilidade a gente viabilizar a criação desse corredor ecológico unindo o Parque Municipal, né, o remanescente florestal do Parque Municipal ao região da unidade de conservação, né? E qual a importância desses corredores para os animais? Total. Porque no caso nós temos todo um ecossistema que de certa forma ele foi segregado por conta de uma obra, por conta de uma estrutura antrópica, né? No caso o que é mais identificável aí são as estradas, né? São necessárias, nós precisamos dela, só que pensar formas de conseguir conectar esses fragmentos florestais vão possibilitar o quê? Vão possibilitar essa sinergia ecológica entre esses ambientes, né? O que favorece a própria dispersão de sementes, o que favorece o próprio equilíbrio ecológico. Então, muito se discute esses impactos que estão relacionados a essas divisões. Então, a principal importância desses corredores é essa, conseguir trazer o menor impacto para aquele ecossistema. Se é necessário passar uma estrada, então que se pense também nessa criação desses corredores ecológicos. E existe alguma regulamentação municipal que proteja os animais? Como que acontece essa fiscalização? Olha, é importante a gente falar a respeito da jurisdição desse monumento natural estadual. No caso, a responsabilidade por essas regulamentações hoje está com o Estado de Minas Gerais, que acontece pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, que outorgou aí a responsabilidade ao Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais. Ou seja, são eles que regulamentam e instruem todas as normas com relação a essa unidade de conservação.
Então, como que é feito isso? É definido um polígono, onde nós vamos chamar de núcleo dessa unidade de conservação, que vai ter uma série de normas que vai regulamentar o uso do solo naquele local. E nós temos uma zona de amortecimento também, com algumas restrições de uso e ocupação daquele solo. Qual que é o interesse disso? É você conseguir preservar o máximo possível esses remanescentes, essas áreas da ação do homem. É você conseguir controlar quais os impactos que aquela região pode receber. Então, a partir disso aí é feito todo esse controle. Aí nós temos aí, óbvio, né, o poder de polícia fiscalizadora através da Polícia Militar Ambiental, para poder conseguir identificar todas as infrações e os crimes ambientais realizados nessas áreas. E diversos canais de denúncia também que estão associados a esses órgãos fiscalizadores do Estado. O município de Governador Valadares é também coadjuvante e também é muito atuante nesse processo de preservação. Então, nós temos, através aí da Prefeitura, por meio especialmente da Secretaria de Meio Ambiente, diversas ações transversais que são feitas com esses órgãos para poder conseguir justamente alcançar esse grau de preservação que é necessário para o nosso monumento estadual. Entendi. E em relação à cidade de Governador Valadares, qual a importância, ambientalmente falando, do Pico da Ibituruna para a cidade? Olha, isso aí, eu já ouvi muitas pessoas falarem que é a Ibituruna que provoca esse calor que nós temos em Valadares. Eu já escutei algumas pessoas falarem isso. E é verdade, né? Ou não? Isso é bom a gente desmentir, né? No caso, eles falam, porque a Ibituruna, né, é uma pedra, é um granito, ele absorve muito calor. De fato, né, ela tem essa propriedade, mas o desprendimento dessas ondas de calor acontece ali na própria região do Pico do Ibituruna. E é o que gera, e é o que gera as térmicas que são favoráveis à prática do esporte do parapente, né? Então é por isso que você está ali no Pico do Ibituruna, mais de 1.120 metros de altitude. O cara, ele acaba de saltar de parapente e daqui a pouco ele está acima do pico. São essas térmicas que levam ele, ou seja, essas dispersões de ondas de calor, elas não iriam conseguir atingir toda a nossa região. E isso está muito mais associado, né, o fato assim, a questão do calor, a nossa topografia, nós estamos em um vale, né? Então essas correntes de ar às vezes não nos alcançam, então é por isso que a gente tem essa sensação térmica tão quente. Agora, a importância do Pico Ibituruna é porque ele é um remanescente natural, né, verde, que faz toda essa regulação do clima, que faz que preserva esse equilíbrio ecológico. Dentro do Pico do Ibituruna tem diversas nascentes que são verdadeiras torneiras nos nossos mananciais. Então essa preservação é o que provoca o próprio abastecimento para o consumo humano, de diversas formas. Então a preservação ela é importante. Então nós temos esses remanescentes preservados, né, e com elevados estágios florestais, eles vão trabalhar também a questão do próprio ciclo da água, das chuvas, e tudo isso vai favorecer o nosso ecossistema aqui da região. Obrigada, Arthur, pelo bate-papo de hoje e por trazer tantas informações de suma importância sobre o Pico da Ibituruna. Então, galera, agora que já conhecemos um pouco mais sobre a Ibituruna e quão rica ela é, vamos bater um papo que vai nos levar para as alturas. Convidei Emerson Dutra, aluno do curso de Publicidade e Propaganda, que também é, nas horas vagas, praticante de voo livre. Ele já está aqui com a gente para falar um pouquinho de como funciona essa prática. Bem-vindo, Emerson, tudo bem com você? Tudo jóia. Fico feliz em tê-lo aqui. E eu queria saber, conta pra gente aí, como que surgiu essa vontade de voar e como que é a sua relação com a Ibituruna por conta disso? Então, a minha vontade de voar, na verdade, ela veio desde criança mesmo. Porque o meu irmão, ele voa há mais de 30 anos e desde criança eu sempre acompanhei ele, eu sempre fui influenciado por tudo que ele faz. Minha mãe até brincava que quando eu era criança, ao invés de eu olhar para frente, eu olhava para o alto, ficava procurando ele, e é uma paixão assim grande. Então assim, nos meus 15 anos ele me levou na Ibituruna para fazer o meu primeiro voo duplo com ele.
E eu conheci, depois disso foi uma paixão, assim, não vou falar à primeira vista, porque Bituruna a gente vê todo dia, né? Mas a paixão aumentou mais ainda. E quando eu completei 18 anos, eu ganhei meu primeiro parapente de um piloto, que ele é recordista mundial, inclusive. Caraca. E comecei a fazer o curso, tanto na parte teórica quanto na prática. E de lá pra cá, toda vez que eu posso voar, eu tô voando. Todo final de semana eu tô no Bituruna praticamente. Existem pessoas que ganham a vida com essa prática, né? Você conhece alguém? Como que funciona? Eu conheço várias pessoas, não só aqui em Valadares, mas no Brasil todo. É um dinheiro, é uma renda fixa, uma renda extra que o pessoal pode ganhar. Mas eu acho que essa prática do voo duplo é uma área muito competitiva. Tanto que às vezes rola de acontecer algumas confusõezinhas ali e tal, mas no final todo mundo continua sendo amigo, entendeu? Mas o que está envolvendo o dinheiro é uma coisa complicada de Sempre mexer com o assim, ser né? humano. Né? Você tem vontade de trabalhar com isso? Então, não vou falar que não, é uma coisa que eu nunca pensei em fazer. Já pensei, mas assim, são duas pessoas que estão ali, né, que estão ali no parapente, né? Então é uma coisa que me segura muito. Então eu prefiro estar voando sozinho, mas sempre quando eu posso voar com a família, com os amigos, eu estou voando. Porque eu quero que eles conheçam essa paixão minha. Para o pessoal não falar assim, nossa, você é louco de estar lá em cima da Bituruna, pendurado nas cordinhas. Não, é tudo tranquilo, é uma paisagem, é uma coisa assim. Quando a pessoa vai, ela apaixona. É difícil não apaixonar. Aconteceu com você, né? Sim, eu tive essa experiência. Mas assim, foi um minutinho que você ficou um pouquinho assim, apreensiva por causa da aventura e tal, mas é uma coisa bem relaxante. Sim, entendeu? nossa, a vista é incrível. Parece que foi desenhado mesmo, né? Quem vai apaixona, é o que eu falo. E para você, qual a relação entre esporte e meio ambiente? Então, o voo livre, a gente necessita do meio ambiente, né? Porque se a gente não cuidar, se o meio ambiente não for cuidado, não tem como a gente praticar. A Bituruna mesmo é um monumento que todo mundo vai porque ama, porque você vê a natureza, você vê como é que as coisas são bem cuidadas, são bem tratadas. Imagina se a Bituruna fosse um lugar feio. Quem queria ir lá para cima? Entendeu? Sim. Então, assim, o praticante do voo livre, ele ama a natureza. Não tem como não amar. Então, essa é uma relação, assim, de amor. E se você ama, você quer cuidar, né? Automaticamente. Quem ama, cuida, né? Você já presenciou alguma queimada lá de cima? Então, eu não presenciei. Conheço pessoas que já presenciaram de longe, mas quando começa a rolar uma queimada, a gente sabe que é muito perigoso. É muito perigoso para nós praticantes do voo livre, porque o ar quente da queimada, ela deixa muito turbulento. Uhum. Tanto para helicóptero, o helicóptero chega perto, mas assim, é mais estável. Mas o parapente não é tão estável quanto o helicóptero. Então fica assim, muito perigoso para a gente mesmo, muito turbulento. E se o parapente fecha ali naquela queimada, o risco é grande, entendeu? Por isso que a gente já tem ciência assim, opa, tá começando a queimada ali, a gente não vai para lá. Uhum. E outro fator também da gente não presenciar muito queimada, principalmente em Valadares, porque quando começa a queimada, já entra em contato com a polícia ambiental e a polícia ambiental entra em contato com o aeroporto. O aeroporto ele entra em contato com os pilotos, com quem é mais assim na cabeça ali do piloto, quem tem mais responsabilidade, quem passa o recado para todos, e automaticamente o pico da Bituruna ele é fechado, tanto para os helicópteros fazendo trabalho, o corpo bombeiro fazer o trabalho, não tem nenhuma dor de cabeça, quanto o incêndio que está causando naquele momento lá. Sim, questão de segurança, né? Questão de segurança. Emerson, muito obrigada por dividir as suas experiências com a gente. Preservar a nossa cultura e o nosso cartão postal é preservar a nós mesmos e garantir que no futuro essa bela vista de hoje não seja apenas uma lembrança do amanhã.
Nosso programa de hoje acaba por aqui, mas convidamos você para ficar ligadinho nas nossas redes sociais e nos próximos episódios. Até mais!